que tem em suas mãos o manual sagrado, puder abrir juntamente comigo. O livro é o livro de Números, o capítulo é o capítulo de número 13, o verso é o verso de número 25. Livro de Números, o capítulo é o de número 13 e o verso é de número 25. Quero muito louvar a Deus, agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, de entregarmos uma adoração ao Senhor. E eu quero muito tributar também a Deus assim essa oportunidade, a todos os obreiros que estão conosco aí, abraçando essa labuta, sabendo todos que 2026 Deus tem muitas coisas a fazer para cada um de nós, e eu creio que o Senhor vai usar muito a nossa vida para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, amém? Acharam? Todos acharam? O capítulo é o 13, o verso 25, vai nos dizer assim: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Vou repetir o verso de número 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Eu gosto da versão King James, que é uma versão mais contemporânea, e King James, na sua interpretação, ele vai dizer: eia, certamente subiremos e possuiremos. Eu gosto dessa forma com que a Bíblia King James nos apresenta. Mas me preste um pouquinho da sua atenção, para que eu possa compartilhar aquilo que está em meu coração. O texto que ora lemos aqui é um texto de fácil interpretação,
É um texto que seguramente você já leu, você já interpretou, e fica sempre a expectativa do que vai se extrair de um texto tão conhecido. Peço aqui nessa noite paciência aos pregadores, aos senhores, senhoras que já têm este entendimento, com os neófitos na fé, aqueles que estão começando. Serei como um carro a álcool num dia frio para pegar, ligar, mas eu prometo que quando o motor esquentar, a gente avança no propósito que está ardendo no meu coração, porque o objetivo não é fazer você chegar primeiro na terra prometida, mas aguardar também que todos possamos chegar juntos. O texto que ora lemos, senhoras e senhores, é um texto muito forte no entendimento que nós temos para este ano de 2026. Mas é preciso a gente entender um pouquinho deste cenário, desse contexto histórico. A Bíblia, no livro do Gênesis, vai nos apresentar no capítulo de número 12, que Deus vai chegar para o nosso patriarca Abraão, vai fazer promessas a Abraão, mas dentre essas promessas que Deus vai fazê-la a Abraão, Deus vai fazer primeiro que ele saia do meio da sua parentela, para que ele pudesse acreditar nas promessas que Deus estava liberando sobre a vida deste patriarca. A Bíblia nos diz que Abraão, ele ouve a voz de Deus, que Abraão toma as decisões que seriam necessárias. A Bíblia nos diz que Abraão sai com a sua esposa Sara, ou Sarai, como você queira assim entender. A Bíblia diz que Abraão, ele se posiciona na terra, que Abraão, ele caminha, que ele avança. A história, ela vai nos dizer que a promessa, ela se cumpre, não jamais com Abraão em vida. A Bíblia vai nos dizer que com aproximadamente 70 pessoas chegarão ao Egito, por conta da fome, por conta da excelência do governo do homem chamado José. A Bíblia diz que esses 70 homens, 70 pessoas chegam na terra do Egito para fazer a sua morada, a sua habitação. Até porque o governador, até porque Faraó, ele tem como amigo, como líder, um homem chamado José. A Bíblia diz que Faraó tem tanta afeição a José, que manda convidar toda a sua parentela. Chegam essas 70 pessoas, fazem a sua instalação, a sua habitação nas terras do Egito. A Bíblia nos diz, senhoras e senhores, que este povo ele vai frutificar, que este povo ele vai multiplicar. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, vai nos dizer que aproximadamente quase 3 milhões de pessoas agora estão morando, estão vivendo nas cercanias do Egito. Já não é mais o antigo faraó, porque o cargo de faraó muda-se continuamente. Agora o que se governa é um novo faraó. Esse novo faraó, ele vai olhar para o povo hebreu, vai perceber que neste povo hebreu, eles têm vigor, eles têm força. Faraó, como bom visionário, vai entender que se este povo se unir, que se esse povo se voltar contra
o seu governo perde. Ele tem a excelente ideia: vamos aumentar o nível de trabalho, para que eles não possam refletir e entender a força que tem. A Bíblia vai nos dizer que eles ficam sobre um jugo de escravidão. A Bíblia agora ela nos relata que este povo está cativo, que este povo está preso, e que este povo ele está longe da presença de Deus. Eu amo a Bíblia Sagrada, pois ela no livro do Êxodo, ela vai nos dizer que esse povo, por conta do jugo, que este povo por conta da escravidão, eles vão agora clamar a Deus, eles vão se voltar a Deus. E eu amo a multiforme e graça do Senhor, que mesmo sabendo que o povo está longe, que o povo está distante, Ele vai permitir que este jugo aumente, tudo por conta deste povo se voltar para Deus, adorar a Deus, se inclinar diante da presença deste Deus. A Bíblia, senhoras e senhores, vai dizer que o jugo está tão duro, que o jugo está tão pesado, que esse povo vai entender que só tem um jeito dessa situação mudar. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer aquilo que todos nós deveríamos fazer no momento do jugo, no momento do problema, no momento da escassez. O que eles vão assim tomar como escolha? Vão se inclinar e vão começar a clamar ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, a Bíblia Sagrada nos apresenta que quando este clamor sai da terra do Egito e começa a chegar até o sublime trono, a Bíblia nos diz, e pasmem os senhores, a Bíblia nos afirma desta seguinte maneira: e Deus se lembrou do seu povo, tudo por conta de um clamor. Se a gente entendesse como um clamor pode abrir porta aonde não tem porta, se a gente entendesse que o poder de uma oração pode mudar a estrutura de uma família, só porque alguém levantou a mão lá atrás, eu vou melhorar aqui esta sentença no mundo espiritual. Se você pudesse entender o poder que tem um clamor nesse culto, nessa reunião, a gente pararia, aleluia, de chorar, de murmurar, mas levantaria um clamor. Quem nessa noite está comigo aqui, que ainda acredita no poder da oração, vira para quem está do teu lado e diga: a sua batalha não está perdida, porque um clamor pode mudar uma história. O problema é que a gente quer resolver na força do braço. O problema é que a gente quer resolver na nossa intelectualidade. A Bíblia vai dizer, senhoras e senhores, que Deus vai lembrar do seu povo. E Deus tem uma estratégia. Deus vai fazer que no meio daquele cenário aonde os hebreus não poderiam ter filhos, e aí só a tribo de Levi é que teria essa especialidade de confrontar e de afrontar aquilo que tentaria se opor. A Bíblia diz que neste relacionamento de dois levitas vai nascer o legislador, o libertador.
libertador, e o nome dele se chama Moisés. Moisés, ele vai se diferenciar dos demais. Sabe por quê, senhoras e senhores? Moisés é aquele que vê do céu cair o maná, aleluia. Moisés é aquele, aleluia, que vê do céu cair carne, aleluia, de codorna. Moisés é aquele que está caminhando pelo deserto durante o dia, e caminhar no deserto durante o dia não é para qualquer um. Eu sei que está calor aqui, eu sei que está calor neste sol escaldante, mas a situação de Moisés é diferente. Ele caminha durante o dia, e durante o dia tem uma nuvem protegendo ele. Durante a noite ele continua a caminhada dele, e à noite no deserto, meu amigo Tiago, é frio, é gelado, mas mesmo no frio e no gelado, Moisés é aquele que vê a coluna de fogo guardar a vida dele, proteger a vida dele. E tem gente aqui já entendendo, aleluia. Por quê? Porque quem está na presença de Deus não tem calor, não tem frio, porque ele sabe a quem ele está adorando. Posso liberar aqui uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nunca perda a excelência da adoração, porque o adorador, aleluia, ele muda o ambiente, e não é o ambiente que muda ele. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Aleluia, que nessa noite pode entregar uma adoração para ele. Moisés é aquele que tem as experiências. No deserto está todo mundo com sede, ele vê a água da rocha jorrar. Moisés é aquele que está diante do mar, e ele vai estender a sua autoridade, o mar vai se abrir. Já viste o mar se abrir diante de você? O que você faria se o mar se abrisse? Se você saísse desse culto hoje, fosse lá na praia do Recreio, pegasse um carro de aplicativo, chegasse na praia do Recreio, estendesse o seu cajado e o mar se abrisse, por quantos dias você guardaria essa experiência? O povo não guardou essa experiência por 3 dias e já estava pedindo para voltar para o Egito. A Bíblia vai dizer que depois de todas essas experiências, e aproveitando aqui a introdução que o meu amigo Gêneto aplicou aqui, ele está no monte em oração. E aí a Bíblia vai nos dizer que depois de ter a vida guardada por uma coluna de nuvem, de ter a vida guardada por uma coluna de fogo, de ver, aleluia, o maná cair do céu, codornas como carne cair do céu, de água jorrar pela rocha, ele ainda está dizendo: eu preciso ver a tua glória, eu preciso ver a tua glória, eu necessito da tua presença. É neste cenário, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que Deus está entregando a promessa escrita, dita para Abraão. A Bíblia agora vai nos dizer que Moisés, ele está diante daquilo que Deus havia prometido para Abraão. A Bíblia agora vai nos contar, senhoras e senhores, que Moisés vai erguer 12 espias. A Bíblia vai nos dizer que são 12 príncipes, cada um desses homens representando uma das tribos de Israel. Perceba que não são qualquer pessoas, são príncipes, são pessoas eleitas, são pessoas escolhidas de cada tribo. E eu preciso que você tenha paciência comigo. Moisés reúne os 12 eleitos, os 12 escolhidos, vai fazer uma reunião agora ministerial. Pastor Moisés vai chegar para cada um desses príncipes, para cada um desses obreiros,
e vai dizer assim: olha, Canaã é a terra prometida. Entenda que quem prometeu não foi o político. Entenda que quem prometeu não foi o artista. Entenda que quem falou e prometeu não volta atrás, porque passará os céus, passará a terra, mas a palavra dele. Pois não, pastor Moisés, vocês vão ir até a terra prometida. Chegando lá, vocês vão anotar tudo aquilo que estará exposto aos olhos dos senhores. Não o suficiente, tragam algo da terra que emana leite e mel, e nos mostre o que esta terra ela gera, para que possamos entender. A Bíblia ela vai nos ensinar, senhoras e senhores, que esses 12 espias, eles chegam na terra de Canaã, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Eles vão ver figos, eles vão ver a vide, e vão cortar o cacho de uva, e 2 homens é quem vão trazer o cacho de uva. Eles observam tudo que está na terra. Está no texto que nós acabamos de ler, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 25, que este povo ele está retornando para prestar o seu relatório. Mas eu queria, dentro desta aplicabilidade, chamar a sua atenção para este ano de 2026. E é sobre isso que eu quero tentar aqui descortinar. Qual é a visão que você tem da vida? E como você vê a sua vida inclusa nesta visão? Eu vou repetir. Dentro desse texto, de Números, capítulo de número 13, eu quero tentar extrair daqui lições, aplicabilidade, que serão muito úteis, não só para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos os meses. Porque nós temos a dificuldade de projetar, de confiar e de se posicionar. E aqui eu torno a repetir a pergunta: como você vê a vida para este ano de 2026? Vire para quem está do teu lado e com todo respeito diga: como é que você vê a vida em 2026? Agora, repita a pergunta de uma outra forma. Diga para essa pessoa: e como é que você vê a sua vida dentro deste contexto e desse cenário? Porque foi já apresentado aqui que o nosso governo federal, ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos, que o nosso governo estadual, ele tem seus planos, ele tem seus projetos, que o nosso governo municipal é ano de eleição, que ele tem seus planos e seus projetos, e os seus planos e os seus projetos para esse ano de 2026. Sabe por quê? A gente inicia com todo o gás, com todo o ânimo, com todo o fervor, mas aí o problema vem, a dificuldade vem, o gigante vem. A gente vê que a terra é boa, que a terra mana leite e mel, mas ao invés da gente se posicionar, a gente para e a gente desiste. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que esses 10 espias, 12 espias, estão retornando. 2 deles trazendo cacho de uva. Está todo o povo reunido, capítulo de número 3, verso 25. A expectativa que eles estão criando é gigante.
A expectativa que eles estão guardando no seu coração é tremenda. O povo, me perdoe Carmen, está ansioso, porque o relatório é o que vai determinar aquilo que eles projetaram a vida toda. Até porque eles saíram da terra do Egito, até porque a expectativa que está sendo gerada é grande, porque quem prometeu não falha, quem prometeu não chega atrasado, quem prometeu, aleluia, é aquele que vem com a providência, quem prometeu é aquele que é chamado e conhecido como Jeová Rafá, que é o Senhor que cura, até porque aquele que prometeu é conhecido como Jeová Sabaote, é aquele que guerreia as nossas guerras, até porque aquele que prometeu é conhecido como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, até porque aquele que prometeu é conhecido como Jeová Shalom, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O povo está todo reunido. O povo está com muita expectativa. O povo está ansioso. E aí os 10 vão começar a prestar o relatório. Olha, a terra é boa. A terra verdadeiramente, ela mana leite e mel. A terra verdadeiramente ela é tremenda. Aí o segundo, verdade, tudo que ele está compartilhando. O povo está feliz, o povo está alegre, porque na medida que os relatórios vão sendo entregues, o povo vai se animando. Só que chega um determinado momento que alguém vai dizer assim: só que nessa terra tem povo poderoso, só que nessa terra tem gigantes, só que nessa terra tem os heteus, só que nessa terra tem os jebuseus, só que nessa terra tem os cananeus. Você já está percebendo que o povo agora que está trazendo relatório vai colocando a luta, vai colocando a dificuldade. Eu não sei se você pode perceber aqui neste relatório dos 10 espias, que ele fala que tem os heteus, que tem os jebuseus, que tem os cananeus. Você está observando que eles vão colocando todos os zeus que atrapalham o agir de Deus. Eu vim aqui com uma palavra profética: o problema nunca foi a terra. Ai, 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 ai. Eu vou repetir aqui: o problema nunca foi o espaço geográfico. Eu não vim despregar aquilo que alguém pregou, mas eu vim aqui repetir ato profético. O problema nunca é a terra, o problema nunca é o espaço geográfico. Se não é a terra, se não é o espaço geográfico, qual é o problema? Falta de visão, porque quem não tem visão vai encontrar sempre problema. Quem não tem visão sempre vai encontrar desculpa. Me perdoa, me perdoa, porque esse povo, eles são pisadores de barro. Eles vêm do Egito, meu pastor Jailson. E no Egito, pastor Marcelo, o que eles mais faziam, com muita maestria, era pisar em barro. Só que agora está se fazendo algo para dividir, algo para ser divisor para eles. Ou eles continuam pisadores de barro, ou eles se tornam herdeiros de uma promessa. Ou eles, a partir deste momento, continuam como pisadores de barro, ou se tornam
herdeiros da promessa. Eu tenho 3 características aqui que fazem entender quem é pisador de barro. Quem é pisador de barro tem a característica de murmurar. Quem é pisador de barro, aleluia, nunca vai adorar no meio da crise. Quem é pisador de barro, aleluia, nunca vai ter o entendimento que aquilo não é para ferir, que aquilo que não é para matar, que aquilo não é para destruir, mas é para erguer, é para colocar de pé, é para fazer dele um eleito, um herdeiro. Segunda característica do pisador de barro, meu amigo Juan. Quem é pisador de barro murmura, reclama, mas quem é pisador de barro não tem visão. É uma pessoa que não compreende o propósito que Deus tem para a vida dela. Quantos pisadores de barro já cercaram a nossa vida, que não tem visão, que não acredita em visão, que não acredita em revelação. Ei, eu não sou coach, mas eu sou, aleluia, aquele que ainda acredita em milagre, em sobrenatural. E uma coisa que eu não sou é pisador de barro. Terceira e última característica do pisador de barro: o pisador de barro murmura, o pisador de barro não tem visão, e o pisador de barro, ele se esquece dos milagres que Deus já fez na vida dele. Eu vou só te lembrar por alguns segundos. Lembra de um milagre aí que Deus já fez na tua vida, na tua casa, na tua família. Você não está num culto normal, você está num culto pentecostal, e eu vim aqui te trazer uma notícia do céu. Eu acredito ainda que esse Deus realiza milagre, traz à existência aquilo que não existe. Vou melhorar. Eu ainda acredito que esse Deus batiza com o Espírito Santo, liberta, cura, transforma e ainda leva para o céu. Deixa eu ver quem ainda acredita. 3 características de herdeiros da promessa. Número 1, todo herdeiro da promessa, ele não se abala com qualquer notícia. Todo herdeiro da promessa não se abala com o que estão falando dele na rede social. Todo herdeiro da promessa, ele está agarrado à promessa. Ele não abre mão da promessa. Ele acredita, mesmo que o placar esteja 9-0. Ele é como Jó. Ele diz: bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes. Herdeiro da promessa, ele tem uma visão diferenciada dos demais. Todo herdeiro da promessa, pode perceber, ele não é normal. Ele não tem todos os parafusos bem certinhos. Um parafuso está faltando uma porca, a porca está faltando um parafuso. Ele não é normal. Ele é como o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 12. É, com todo respeito, um inconformado. Pastor, repete isso aí. Ele é um inconformado. Ele não está conformado com a sua empresa, ele não está conformado com a sua família, ele não está conformado com o seu ministério. E o que ele está fazendo? Está vindo na contramão, dizendo: vou fazer a diferença, vou fazer a diferença. Estou vindo na contramão, vou fazer a diferença. Por que ele faz a diferença? Porque ele sabe quem Deus o chamou, ele sabe quem o Deus o capacitou. Terceira característica, aleluia, de um herdeiro:
Ele não se abala, aleluia. Aleluia, ele pensa diferente, tem uma visão ótica diferente. E a terceira característica, eu não sei se a gente vai ter essa característica aqui. Ele vê o cacho de uva, ele vê o cacho de uva grande, mas ele não, deixa eu ficar aqui, mas ele não se contenta só em ver, ele já projeta possuir. Posso liberar isso aqui para a sua vida? 2026 você não vai só se contentar em olhar a casa nova, em olhar o carro zero, de olhar o contrato social, ou de olhar a caneta para assinar os contratos. Você vai avançar, você vai tomar posse, você vai, aleluia, se posicionar, porque quem é herdeiro faz a diferença. Eu amo isso aqui, meu Deus, não vai dar nem tempo de eu terminar. Eu amo isso aqui, gente. Meu amigo Luiz, Caleb e Josué está dizendo assim: eia, subamos e possuamos a terra. É só para fechar o carro do horário. O problema nunca foi terra, porque a terra é boa. A terra mana leite e mel, gente. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Só Caleb e Josué é quem tem a visão de possuir essa terra. E sabe o que mais me chama a atenção e arde no meu coração? É que eles têm a visão. É melhor não, melhor tomar minha água. É melhor só tomar minha água e pular isso aqui, gente. Marcelo, Caleb e Josué são os únicos que têm a visão do que Deus entregou. E eles não vão aceitar ninguém opinar naquilo que Deus entregou como revelação para eles, como visão para eles. Posso aplicar? Não vai ficar chateadinho comigo, não? O problema nunca foi terra. O problema nunca foi espaço geográfico. O problema sempre foi falta de visão. Isso aqui, gente, se você tiver uma caneta, anota. Se tiver um celular, escreva. Porque isso não vai achar no Google, não. Porque quem não tem visão não opina na vida de quem tem visão. Eu vou repetir isso aqui. Porque tem muita gente que não tem visão e quer entrar na vida da pessoa para opinar, para dar palpite. Mas não fica triste comigo, não. Ela mesmo nem mudou a vida dela. E como é que ela quer mudar a sua? Ela mesmo nem teve a vida dela transformada. Como é que ela quer transformar a sua? Primeiro, para me dar palpite, opinião na vida de alguém, a minha vida tem que estar como modelo, a minha vida tem que estar como exemplo, a minha vida tem que estar como espelho. Uma vez que a minha vida está como modelo, a minha vida está como exemplo, a minha vida está como espelho, mesmo assim, eu só vou dar opinião na vida de alguém que me convidar para me pedir a minha opinião. Caleb e Josué vão se diferenciar, porque uma coisa que eles têm é visão. E aqui eu fecho a minha palavra, não vai dar nem tempo. Caleb e Josué fez calar o povo. São quantos espias que Moisés mandou? Quem lembra? Quantos? Me fala o nome dos 10 que trouxeram o relatório para Moisés.
valendo um jantar que o pastor Luciano vai pagar aí para vocês, sem olhar na Bíblia. Está valendo um jantar aqui no Cara Pintada. Nome de um dos 10, sem olhar na Bíblia, sem olhar no celular. Fala aí. Fala o nome de um dos 10 que trouxeram o relatório. Ih, a terra é boa, manda leite e mel, mas tem gigante. Tem os heteus, tem os jebuseus, tem os cananeus, tem os zeus, tem gigante. Me fala um nome dos 10, valendo um jantar. Se você acertar, o pastor Luciano vai pagar para você. Fala aí o nome de um dos 10. Agora, me fala aí pelo menos um nome dos 2. Qual é o nome de um dos 2? Um só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está preparado para ouvir isso aqui? É melhor não, melhor o ministério de louvor vir aqui. Está preparado? Porque quem tem visão tem história. Quem não tem visão, aleluia, não é lembrado. Quero profetizar sobre a sua vida nesse ano de 2026. Deus vai te dar muita visão, muitos sonhos, muitos projetos, porque o que Ele quer fazer na sua vida é história, é legado. Coloque de pé, se coloque de pé. Gente, com todo respeito, Lucas, existem pessoas, escute isso aqui, enquanto eles estão decidindo cantar aqui parabéns para você, escuta aqui, ó. Existem pessoas que, com todo respeito, isso aqui, gente, é digno de você fazer um pix. Existem pessoas que a gente só pode pronunciar 3 palavras: oi, paz e tchau. Pastor, não entendi. Existem pessoas que a gente só pode dizer algo para elas assim, ó: oi, paz e tchau. Não acrescenta nada na nossa vida. Pastor, você é mal educado com ela? Não. Oi, paz e tchau. Porque para fazer parte do meu ciclo tem que me levar para cima, tem que me fazer crescer, tem que me trazer para o altar. Se não me traz para o altar, me tira do altar. Se não me traz para perto de Deus, me afasta de Deus. É oi, paz e tchau. Porque o que está nos faltando para este tempo é visão, gente. Tem muita gente que não agrega em nada, não soma em nada, não performa em nada, e a gente está agarrado, está afundando com ela. Só que Deus te trouxe aqui para me te dizer isso aqui. Eu poderia ter falado isso aqui no início. O ano de 2026 você vai ter visão de águia. Você não vai ter mais visão de pintinho. Você não vai ter mais uma visão de hiena. Ó vida, ó azar. Ah, Deus é tão injusto comigo. Não. Aqui eu fecho totalmente a minha palavra. Não deu nem para mim falar meia dúzia das coisas que eu anotei aqui. Uma senhora estava com seu aluguel atrasado uns 4 meses. Eu escutei esse testemunho essa semana, e como esse testemunho ainda mexe comigo. A senhora estava com seu aluguel atrasado em 5 ou 6 meses. O proprietário do imóvel falou assim: olha, eu não tenho como mais segurar. Eu segurei o tempo que foi necessário. A senhora viu o caminhão parar. O dono do imóvel até fretou um caminhão para tirar as coisas dela. O caminhão parou, e quando subiu, ela estava sentada no seu sofá. E como ela estava sentada, ela ficou. E a única coisa que ela dizia era isso aqui, um louvor bem antigo, que eles não vão saber. É um louvor da harpa cristã, do cantor cristão. E o coro cristão dizia assim: mais perto
quero estar, meu Deus, de ti. E aí o caminhão parou, o homem lá, o motorista, e falou: senhora, a gente precisa descer os móveis. E ela não dizia nada e só cantava: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E aí a empresa levou todos os móveis. Vamos colocar onde? Colocar aqui embaixo dessa ponte. Enquanto os homens da mudança colocavam a mudança embaixo da ponte, ela continuava cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando todo mundo pensou, ela vai murmurar, ela vai reclamar, ela vai blasfemar, e ela continuava na mesma canção. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e a música era a mesma. Parecia uma vitrola arranhada, mas ela cantava a mesma música. Um belo dia, pela manhã, na madrugada, para ser mais preciso, um grande empresário parou na ponte. Estava desesperado, Carmen, estava ansioso. E ele queria se suicidar, queria dar cabo da sua própria vida. E aí, maestro, qual era a música que ela estava cantando mesmo? Quando o homem ia se jogar da ponte, ele ouviu o louvor. Aquele louvor entrou dentro do coração dele, da alma dele. Ele voltou para casa desesperado. Tentou deitar, mas ele estava ansioso, Carmen. Estava ansioso. E aquele louvor não saía da cabeça dele. Passou um dia, 2 dias. No 3º dia ele não aguentou e foi lá. E a irmãzinha estava cantando. Ele desceu e falou: como pode a senhora ainda estar cantando essa música? E ela dizia assim: como posso falar mal daquele que só me faz bem? E aí o empresário fala assim: como? Se a senhora está morando embaixo de uma ponte. E ela diz: ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. O empresário pegou ela pela mão e falou assim: aqui a senhora não fica mais. Estou indo agora com a senhora comprar um apartamento, vou imobiliar todo ele, porque a partir de hoje a sua vida passa a ser outra. Vou eu sustentar a senhora enquanto a senhora tiver fôlego de vida. Sabe o que eu aprendo e que eu aplico aqui? Pare de murmurar, de reclamar, confie nele, entregue para ele, porque ele é o único que pode mudar a nossa vida e a nossa história. Seus olhos fechados, Deus está restaurando visão aqui na sua vida. Deus está restaurando visão no seu casamento. Deus está restaurando visão na sua empresa. Deus está restaurando visão aqui no seu ministério. Deus está